Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Wesley, é o professor de biologia de vocês. Nós tivemos aí um pequeno contato, né, no início do ano. Eu sei que nós estamos, né, vivendo uma situação difícil, é um momento difícil para todos nós. Eu espero, né, que estejam todos bem, que estejam todos aí na família de vocês, que estejam todos bem e que Deus abençoe, né? Que passamos rápido aí por esse momento. É um momento difícil para todos, tanto da questão econômica, da questão de saúde, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A cada hora é uma situação nova para nós aí, principalmente na nossa cidade, né? Hora o comércio fecha, hora o comércio abre, mas com Deus nós vamos vencer e vamos vencer bem. Bom, o meu objetivo hoje com vocês, pessoal, veja bem, é ajudá-los aí na interpretação da matéria de biologia, principalmente em relação às atividades que foram propostas pela Secretaria de Educação. Então, como já deve ser de conhecimento de vocês, o Estado de Minas Gerais está proporcionando aí o ensino à distância, né, através da rede Minas de TV e outros canais de comunicação. E nós, professores, temos como objetivo ajudá-los aí a complementar esse estudo. As aulas estão sendo transmitidas via TV, mas também nós vamos complementar aí ajudando vocês na interpretação da matéria, ok? Então, nós temos aí na tela o plano de ensino ou plano de estudo tutorado, que é chamado de PET, abreviadamente de PET. Na biologia, esse PET aqui ele contempla, né, matéria aí para 4 semanas. E hoje, nesse vídeo, eu vou fazer um comentário sobre a matéria da primeira semana e analisar as questões da primeira semana com vocês, ok? Então, vamos passar aqui a matéria da primeira semana, né? O conteúdo aqui que nós temos é biodiversidade, conteúdo geral aí, a área temática. O objeto de estudo é o corpo humano e a saúde. Aqui são as diversas habilidades, né, que você deve e vai desenvolver ao longo do estudo desse conteúdo. Vamos seguir aqui. O principal conteúdo aí relacionado são os seres vivos, né, que é o nosso objeto de estudo. E aí a gente tem uma pequena reflexão aqui, que esse material foi preparado pela Secretaria de Educação, sobre a questão de doença e saúde. O que significa doença e o que significa saúde? Muita gente entende a saúde como a ausência de doença, ou seja, uma pessoa não tem nenhuma doença, então automaticamente ele tem saúde. Mas não é esse bem o conceito. Então o objetivo, né, desse conteúdo é mostrar a você que o conceito de saúde ele vai muito além da ausência de doença. O ser humano, para ser considerado, né, que ele tenha saúde, ele precisa estar num momento de bem-estar coletivo e individual. É o momento da pessoa estar bem relacionado com os outros, né? Consigo mesmo, com os outros, não ter doença, ter uma alimentação saudável, bem equilibrada. Em resumo, nós temos que associar a falta de doenças com a qualidade de vida, atividade física, alimentação, a questão, né, da mente estar bem equilibrada. Então, o conceito de saúde ele é bem amplo. Falar que alguém tem saúde, não basta dizer, ele não tem doença nenhuma, então ele tem saúde. Então, não é bem assim, tá? Então, esse texto ele faz essa discussão, fala sobre, né, a Organização Mundial da Saúde, quando ela foi criada, a importância dela e qual é a função dessa Organização Mundial da Saúde. Depois vem uma pequena discussão aqui falando sobre o índice de desenvolvimento humano, que está relacionado também às condições de saúde,
alguns tipos de doenças, né? De forma geral, como por exemplo, as doenças infecciosas e transmissíveis, né? Que são causadas por algum tipo de agente que invade o corpo do ser humano. A gente tem alguns exemplos. Doenças degenerativas, que ela vai destruindo aos poucos o organismo. Aí a gente tem como exemplo o câncer e a aterosclerose, que é uma alteração das artérias pelo excesso, principalmente, né, da gordura, ou seja, o colesterol. Doenças ocupacionais, está relacionada ao trabalho por repetição de movimentos e atividades. A questão da postura também, né? Aí retrata aqui a questão da coluna, os movimentos repetitivos, no caso dos dedos, das mãos. Doenças carenciais, está relacionado principalmente à falta da alimentação equilibrada, né? Como, por exemplo, a carência de vitaminas. Aí a gente tem ali o escorbuto, que é a questão da cegueira noturna também, carência de vitamina C. Nós temos outras doenças, como, por exemplo, causadas por contaminação e intoxicação, né? Toxinas ambientais, pesticidas, infecções transmitidas, né, através da relação sexual, causadas por vírus, bactérias, fungos, diversos protozoários. A gente tem como exemplo aqui, ó, a gonorreia, a sífilis, são doenças aí causadas por micro-organismos. A AIDS, né, causada aí também por um tipo de vírus, né? A AIDS é uma doença causada por vírus, o HIV. Então, são vários os grupos de doenças responsáveis aí por destruir ou comprometer a saúde do ser humano. Depois nós temos aqui alguns conceitos relacionados à questão da saúde pública, que é, por exemplo, a epidemiologia ou estudos epidemiológicos, né, que estuda as epidemias. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, a diferença entre surto, epidemia, pandemia, endemia. Nós temos a diferença entre os conceitos aí. Tem as sugestões dos vídeos para poder assistir. Eu não vou entrar em detalhes nesses conceitos, porque o objetivo aqui é fazer uma correção e discussão de cada uma das questões apresentadas a seguir, ok? Aqui você já tem o material de apoio para esses conceitos, então eu vou focar nas atividades. Então a gente tem aqui um mapa mostrando como que é analisada, né, a distribuição das doenças ao longo do mundo, né, do mundo inteiro. Aqui a gente tem um exemplo de legenda, né, surto, epidemia, pandemia, só uma pequena observação aqui, ó. Veja bem, olha, o surto em azul. O surto ele está onde? Ele está num lugarzinho pequenininho aqui no Brasil, ó, bem pouquinho aqui. Então o surto ele é mais o que? Local. Vou puxar aqui, ó. O surto ele é local. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui de acordo com as cores. Vou pegar a tabelinha de cor, a canetinha, né? O surto está em azul aqui, ele é local. A epidemia, vou pegar aqui, sei lá, pegar um roxo mesmo aqui. A epidemia, vamos localizá-la aqui no mapa, ó. A epidemia ela está dentro de um país, né? Ou de uma região aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Então, regional. Já a pandemia, olha, a gente vê aqui, né? Em várias partes do mundo, ó. Em várias partes do mundo. A pandemia,
global. Vendo? A endemia, onde nós encontramos a endemia? A endemia, ela está aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Aquilo que é endêmico é específico. Específico é exclusivo. Ou seja, só ocorre naquele local ali, só naquele lugar específico ali. É exclusivo. Então, com isso a gente tem, né, analisando o mapa, a gente tem uma noção agora do que é um surto. É local, aconteceu só em Ipatinga, só num determinado bairro. Epidemia ocorreu em Minas Gerais, ou no Brasil, né? Pandemia ocorreu no mundo inteiro, coronavírus é um exemplo. Endemia ocorreu específico, só num local ali, não, ela é típica daquele local, só naquela região, beleza? Então vamos lá. Começando a nossa atividade aqui, que é o alvo, né? O objetivo principal desse vídeo são as atividades. Mas eu não poderia deixar, né, de fazer um comentário sobre a matéria aí com vocês. Então vamos lá. Primeira questão. Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Então nós vimos que não, né? É preciso saber, por exemplo, talvez ela não tenha nenhuma doença aparente, ou mesmo que fez exames, né, constatou não ter nenhuma doença, mas como que está a questão emocional dessa pessoa? Como que está, por exemplo, a qualidade de vida dessa pessoa? Como que está, por exemplo, a alimentação? Essa pessoa, ela faz atividade física? Então, tudo isso está relacionado à questão da qualidade de vida e automaticamente também à saúde, ok? Então, a ausência de doença não significa necessariamente ter saúde, ok? Às vezes eu posso não ter nenhuma doença, mas eu sou estressado demais da conta, eu sou uma pessoa, por exemplo, que não me alimenta direito, então o risco de comprometimento da saúde é grande. O risco de desenvolver uma doença é grande, ok? Número 2. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir cada um dos tipos de doença a seguir. Então vamos lá. Infecciosa. Cite e explique pelo menos uma atitude que pode ajudar a prevenir. Bom, uma doença infecciosa geralmente é causada por agente infeccioso, um micro-organismo. Como que a gente se protege de uma doença infecciosa? Principalmente, deixa eu apagar aqui. O agente infeccioso, a gente consegue se proteger dele através do quê? Principalmente da higienização, tá? Higienização, a limpeza constante, né? Lavar bem as mãos na hora de comer, na hora de passar a mão nos olhos, na boca. Então, é a higienização ao ir ao banheiro, né? Então, ter esse cuidado aí com a higienização. Os alimentos, lavar os alimentos bem lavados. Então, são várias as opções aí de proteção. A doença ocupacional. A doença ocupacional, uma das principais formas de proteção e prevenção é a correção da postura. É ter o cuidado com a postura e evitar movimentos repetidos, né? Então, evitar movimentos repetitivos. Então, postura e evitar movimentos repetitivos. A doença degenerativa, né? Nós vimos um exemplo lá atrás, anteriormente, aí o câncer, a aterosclerose. Como evitar
ou prevenir a doença degenerativa, principalmente, ó, a qualidade de vida. Qualidade de vida. Aí aqui nós podemos incluir, ó, atividade física, a alimentação, a questão do sono também muito importante, né? Para evitar que essa doença venha a ocorrer. A carencial. Carencial nós vimos principalmente a carência de vitaminas, né? Então, ó, alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios. Então não é comer só carne, não é comer só verdura, só arroz puro. É diversificar a alimentação. A doença sexualmente transmissível. Aqui, pessoal, como que se evita esse tipo de doença? Através dos métodos, métodos contraceptivos, né? Métodos, fala contraceptivos. A camisinha é um exemplo, né? De prevenção, ok? Então é isso aí. Questão número 3, né? 1 já foi, 2 também. Questão número 3. Um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizavam a tabelinha e o coito interrompido. Você sabe o que é coito interrompido? Tem noção do que é isso? Coito interrompido é o momento... coito interrompido é quando a pessoa, durante a relação sexual, o homem, por exemplo, ele tira o pênis de dentro da vagina e evita a ejaculação, ou seja, né, que o material genético ali, o espermatozoide, ele tenha contato com o corpo da mulher. Então isso é coito interrompido. O método da tabelinha, a mulher acompanha os dias da menstruação, o ciclo menstrual, né, através de uma tabela ao longo do mês. Então o casal utilizava esses 2 métodos aí e achavam que por usarem 2 métodos estavam protegidos. Explique para o casal por que os métodos escolhidos não são os mais seguros e dê 2 opções de combinações de métodos contraceptivos mais eficientes. Então nós temos que dar 2 combinações que são mais eficientes, explicando sobre a eficácia de cada um deles. Então vamos lá. Explique para o casal por que os métodos escolhidos não são mais seguros. Então, a primeira coisa que vamos fazer, nós vamos apresentar aqui as falhas dos métodos que o casal utilizava aí. Vamos começar aqui com a tabelinha. A tabelinha, por que é um método falho? Porque o ciclo menstrual, ele varia muito. Então, o ciclo menstrual varia. Então, a variação do ciclo menstrual, aí muitas das vezes a mulher não consegue acompanhar, principalmente se for, né, adolescente, o ciclo menstrual ele varia bastante. Então, para a mulher conseguir achar realmente ali a média, saber qual que é o dia, o período fértil, não é simples, não é seguro. Por quê? Mais que a mulher não seja mais uma adolescente, mas a simples mudança no humor, o estresse, as dificuldades, os problemas do dia a dia, isso pode interferir no ciclo menstrual e interfere às vezes. Então, isso pode comprometer a frequência do ciclo menstrual e vai interferir então nos dias férteis, ok? Então é um método falho e muito falho. Coito interrompido. Esse coito interrompido, aqui a gente tem um problema aqui bem sério, por quê? Fala assim, Wesley, o professor, eu tenho um psicológico bem equilibrado, então eu consigo tirar aí antes de ocorrer a ejaculação. Eu consigo tirar o pênis, né, de dentro da mulher antes de ocorrer a ejaculação. Tudo bem, você tem o psicológico bastante equilibrado, ok, ótimo, digamos que você consegue sim, beleza, mas vamos lembrar de um detalhe.
Antes de ocorrer ejaculação, até mesmo durante a relação sexual, no início, o simples fato do homem estar excitado, o espermatozoide ele pode ter sido produzido antes da relação sexual e ele fica armazenado numa região dos testículos que é o epidídimo, local de armazenamento do espermatozoide. Então, durante a relação sexual, o espermatozoide ele pode sim sair antes mesmo da ejaculação. E se a mulher estiver no período fértil, pode sim ocorrer a gravidez. Beleza, pessoal? Então, aqui ó, o espermatozoide é produzido e pode ser produzido antes e ele pode ser liberado antes da relação, antes da ejaculação. Liberado antes também da ejaculação. Então ele é produzido antes e pode ser liberado antes da ejaculação, ok? Então, recapitulando aí, o método da tabelinha, o ciclo menstrual ele varia muito, então a mulher pode se perder em relação aí ao controle do ciclo menstrual, porque fatores, né, do dia a dia podem interferir no ciclo menstrual e fugir do controle da mulher. No caso do homem, o espermatozoide ele pode ser liberado antes da ejaculação, ok? Agora vamos dar o conselho aí para o casal, né? O que esse casal deve utilizar? Aqui pediu para 2 métodos que são mais eficientes. Então, método número 1. Na verdade, eu sempre brinco e falo, né? Qual que é o método mais seguro para tudo isso? Se fosse falar para o casal, é não fazer nada, ficar quietinho, né? Mas não é a situação aqui. Nós sempre damos um conselho, né, para que eles possam ter a vida sexual ativa, mas de forma mais segura. Então, seria utilizar a camisinha, que é um método mais seguro, não garante 100%, mas é mais seguro do que o que eles utilizavam antes, né? E um outro método, que é mais praticado aí de forma comum, é o anticoncepcional, né? A pílula. A pílula é um outro método que é interessante também para que eles possam aí porque aqui veja bem, olha, um casal tem dúvidas sobre qual método contraceptivo deve usar. Eles utilizavam, então não falou aqui que é para proteger de doença, só falou método contraceptivo. Então nós podemos citar a camisinha, que vai proteger da doença e também vai evitar a gravidez, e a pílula evitando aí a gravidez, ok? Então, respondida a questão número 3 aí. Questão 4 e última, né? É isso mesmo. Última questão aí. É um gráfico sobre mortalidade infantil no Brasil e nas regiões, né? No Brasil de forma geral e nas regiões. Então vamos entender o gráfico aqui, ó. O gráfico ele apresenta aqui uma variação começando em 1990 até 2007. Então a primeira análise é essa. O período, né, do gráfico é de 1990 a 2007. A variação, a taxa aqui, ó, por 1.000 nascimentos vivos de 0 a 100. Aqui nós temos as regiões definidas por cor. Brasil é meio roxo aqui, região norte é amarelo, nordeste laranja, sudeste azul, o sul verde e centro-oeste vermelho. Então as cores representando cada região. Então aqui nós temos, né, em 1990, se a gente observar, já de cara aqui a gente consegue observar que comparando aqui início dos anos 90 com 2007, nós tivemos aqui, ó, de forma geral, nós tivemos uma queda na mortalidade infantil, ok? Então em 1990 nós tínhamos muito mais mortalidade infantil do que em 2007. Então essa é a primeira análise aí grosseira que nós fizemos no gráfico. Então vamos para os questionamentos. Primeiro questionamento. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Então, no Brasil, em 1990, nós vamos analisar a cor roxa. Vou aproximar mais aqui o gráfico, ó. Vou aproximar mais aqui da tela. Aonde que nós temos aqui a representação do Brasil? Nós temos a representação do Brasil aqui, ó.
né? Então, aproximadamente aí 50%, 50% aproximadamente. Então, em 1990, a taxa era de 50%. Qual foi aproximadamente a taxa de mortalidade infantil no Brasil em 1990? Então, o gráfico mostra aqui, ó, 1990, 50%, aproximadamente aí 50%, ok? Então, a resposta, ó, a taxa é 50% aí, beleza? Vamos para a próxima. Quais são as duas regiões que apresentaram as menores taxas de mortalidade infantil em 2007? Então, em 2007, nós temos aqui, ó, aqui a gente pode observar que parte, né, duas linhas aqui, ó. Então, daqui está saindo 2007, está saindo a verde e a azul, que sai daquele ponto ali. Então, ó, a azul é a sudeste e a verde é sul. Então, as regiões sul e sudeste tiveram as menores taxas aí de mortalidade infantil em 2007. Vamos para a próxima. Qual região apresentou as maiores taxas de mortalidade infantil no período mostrado no gráfico? Então, não falou o ano, mas no período como um todo, as regiões que mais apresentam as maiores taxas de mortalidade foi de cor laranja e esta, a roxa é o Brasil, né? A região, então é o amarelo. Então, laranja e amarelo. Laranja é o Nordeste e amarelo, Norte. Então, as regiões Norte e Nordeste. Opa. Peraí. Então, a região... Ah, tá. Peraí. Não é quais as regiões, é qual a região, né? Laranja é Nordeste. Então, você vai colocar aí, ó. Nordeste. Próxima. Quais fatores você considera que estão relacionados aos fatos apresentados nas respostas das questões anteriores? Então, perguntou qual apresentou maior e qual apresentou menor taxa de mortalidade no período mostrado no gráfico. Bom, o que pode ter interferido aqui? Com certeza o que interferiu na mortalidade aqui, ó, foi as condições de higiene, que mudou, né? Evoluiu, condições de higiene, o acesso às unidades ou recursos de saúde. Então, as condições, né, de higiene, as condições sanitárias também melhoraram. O que é as condições sanitárias? Acesso à água tratada, esgoto, né, tratado. As condições, né, de moradia melhorou. Então, isso influenciou bastante aí as condições de higiênico e sanitárias e acesso também aos recursos de saúde. Então, isso melhorou bastante, ok? Bom, qual região apresentou maior variação na taxa entre 1990 e 2007? Então, qual que teve maior variação? A que teve maior variação continua sendo a Nordeste, né, pessoal? Porque a gente tem aqui um ponto, né? Teve mais aqui, quase 80%, e caiu para aproximadamente aqui, ó, mais ou menos aqui, em torno de 40%, né? Então, aqui teve maior variação, região Nordeste. Então, região Nordeste. Nordeste. Quais ações podem estar relacionadas a esta
variação. É o que nós colocamos na questão anterior, né? As condições de higiene, as condições sanitárias e a questão, né, dos acessos aos recursos de saúde. É isso aí, ok? Bom, pessoal, então esse foi a nossa aula, né? Falando um pouquinho sobre as doenças, sobre a forma de prevenção, as questões de saúde. E com isso nós finalizamos esse primeiro vídeo, tá? Espero aí, né, ter ajudado vocês com um pouquinho da nossa aula de biologia. Até o próximo vídeo aí, na segunda semana, ok? Até mais, pessoal.